Verso 14 diz: no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera, reflete, medita, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu irmão, eu te dei agora o tempo de hoje, e com esse tempo que eu te dei hoje, faz a tua vida. A única coisa em relação ao futuro que você tem condições e autorização para fazer é planejamento. E a gente sabe que nenhum planejamento é perfeito, mas pelo menos diminui os prejuízos, as chances deles, né? Então, não fique lamentando o passado, não fique pensando demais no futuro, mas analise sua vida hoje e planeje a sua vida hoje. A máquina do tempo de Deus é diferente de tudo isso que eu falei até agora, e é o que eu quero apresentar. Nós encerramos o ano, começamos um novo ciclo, já passamos da metade do primeiro mês, daqui a pouco é carnaval, e depois do carnaval já é a metade do ano novo. Como o tempo passa rápido, não? O salmista, no Salmo 90, diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Mas eu quero apresentar um conceito diferente de máquina do tempo, que é a máquina do tempo de Deus, que está em Ezequiel 18. Você pode abrir a sua Bíblia e o seu coração, porque a partir de agora é Bíblia na mão e Jesus no coração. Ezequiel significa aquele a quem Deus fortifica, ou o Senhor é a fortaleza. Ezequiel estava em Babilônia, entre os exilados da primeira leva lá. Ele foi junto com Daniel e seus 3 companheiros, era um sacerdote. E o trabalho de Ezequiel era tentar convencer os israelitas a aceitarem o domínio de Babilônia, em vez de se rebelarem. Mas o povo que estava em Jerusalém preferia confiar que o Egito ia protegê-los, que os muros de Jerusalém iam protegê-los, que o templo sagrado ia protegê-los. Então Ezequiel dizia para eles, com o seu próprio nome: o Senhor é que é a fortaleza, é o Senhor que guarda. Enquanto vocês confiarem no Egito, ou acharem que o templo faz de vocês pessoas especiais, tem gente que acha que é um cristão melhor do que os outros, porque guarda o sábado, porque devolve o dízimo, porque fala línguas estranhas. É o Senhor que é a fortaleza. E numa dessas visões, Deus falou para Ezequiel: olha, avisa para esse pessoal aí que não tem esse negócio de que guarda o sábado é especial, de que devolve o dízimo é especial. A alma que pecar, essa morrerá. E nesse capítulo, alma é a pessoa, né? A Bíblia não fala de uma alma que sai do corpo. A alma é a pessoa, é o que a Bíblia fala. E aí o verso 5 diz assim: sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, tal homem, ou tal justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. E aí o mais importante, que aí eu chamo a máquina do tempo de Deus, é o que Deus diz em seguida, 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 em seguida. Passou demais. Falta um. Aí. Esse verso para mim é fantástico, porque ele diz assim, ó: o ímpio se convertendo viverá, e de todas as transgressões que ele cometeu, o que é que diz aí? Não haverá lembrança. Pela justiça que praticou,
Eu cresci ouvindo umas histórias assim. Dimas pintou e bordou a juventude toda, depois que ficou velho foi virar crente. Estou dando um exemplo, viu, Dimas? Não é o seu caso, foi outro Dimas. Tá? Foi aquele que estava na cruz lá, com Jesus. O ladrão da cruz lá. O Demas, não era Dimas, era Demas. Demas pintou e bordou, irmãos. Roubou, talvez o matou. Estava na cruz. As pessoas lá ao pé do monte dizendo, bem feito, miserável. Vai morrer. E Demas, de uma hora para outra, vira para Jesus e diz, Senhor, eu fui mal aí, me dá uma chance aí no teu reino. E Jesus teve a cara de pau de perdoar um cara daquele. Fez toda aquela miséria, não devolveu dízimo, não deu oferta, não guardou sábado, não recusou fazer sexo com ninguém, pintou e bordou, e de uma hora para outra, depois que não tinha mais jeito, ele disse, Senhor, me perdoa. E Jesus foi lá e perdoou. Isso cria em nós um complexo de irmão do filho pródigo, que não é brincadeira. Esse miserável fez tudo isso e o Senhor ainda vai aceitá-lo. É porque a gente ainda está fazendo as coisas para Deus como se fosse fardo. Como se fosse compensando os erros do passado. Olha a máquina do tempo de Deus aqui, ó. Se você se converte, se você se arrepende verdadeiramente, Deus diz, de todas as transgressões que você cometeu, não haverá lembrança. E a justiça que você comete agora, isso é o que importa. É como se Deus voltasse lá no tempo de Eduardo e apagasse todos os erros que Eduardo cometeu. Eu já encontrei alguns cristãos extremamente apegados a erros do passado, querendo provar para si mesmo ou para a família que eles mudaram. Uma vez eu encontrei uma senhora, uma jovem senhora, ela disse, o meu marido me obrigou a abortar. Eu abortei, mesmo não concordando. Eu sofri muito. Hoje eu já resolvi com Deus, eu sei que Deus me perdoou. Eu engravidei de novo, Ele quer que eu aborte de novo. Dessa vez eu não vou abortar. Tem pessoas que vivem a vida inteira com peso do que fizeram no passado. Uma vez um psicólogo me disse que eu deveria perdoar meus pais. Eu nem sabia que a gente tinha que perdoar os pais. Eu pensei que eu tinha raiva de meu pai e de minha mãe. Como assim? E quando a gente vai ler a literatura, diz assim, a primeira pessoa que você precisa perdoar é você mesmo. A segunda, seu pai e sua mãe. Num bloco só. Difícil dizer para uma pessoa que sofreu abuso. Difícil dizer para uma mulher que apanhou, filhos que foram maltratados, tem que perdoar. Tem pessoas que vivem com essa carga negativa do passado. Meu irmão, eu não sei se você veio aqui ouvir outra coisa, mas eu queria aqui dizer para você que Deus é o Senhor do tempo, o único, o verdadeiro Senhor do tempo. E Ele diz na sua palavra que Ele faz algo como se fosse voltar no tempo e apagar aquilo que é de ruim e de errado no seu passado. Você diz o quê? Amém. De todas as transgressões que cometeu, não fará lembrança. Sabe, nós temos atitude psicológica frente aos erros do passado, como a de Judas, negar. Como é que eu fiz isso? Isso é negação. Você é capaz de fazer isso e muito mais. Também existe a atitude de compensação, a do filho pródigo. Eu não mereço ser seu filho, mas eu quero ser um trabalhador, um servo, um escravo. Me contrate. Tem gente que fica querendo compensar pecado. Senhor, eu fiz isso, me perdoe, eu prometo. Não prometa nada, que você não tem condições de cumprir. Senhor, a partir de agora eu vou fazer isso. Não faz isso. Não é assim que se recebe perdão. Desse
jeito você continua vivendo o passado, porque você está querendo compensar o erro. Então você não aceitou o perdão. É a compensação, é o filho pródigo. O que você precisa fazer é o que Davi fez, é a reflexão pedagógica. Eu errei. Errei feio. E você precisa fazer o que Pedro fez, depois que Jesus se encontra com ele, após ele ter negado 3 vezes. Jesus diz: levanta a cabeça, seu abestado, que eu sabia que você ia me trair. Já sabia, eu avisei você. Eu não tenho raiva de ninguém porque peca. Já sei os pecados que vocês vão cometer. Agora, se perdoe e aceite o meu perdão. Não adianta Deus perdoar você e você não se perdoar. E a pior coisa é quando você não se perdoa e quer compensar, sabe? É você estar dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente e que você não confia no perdão de Deus. Zacarias 3 conta uma história fantástica. O sumo sacerdote estava em pé diante do tribunal de Deus e à sua direita, quem é que estava? Não era o advogado do Dimas. Quem era que estava à direita dele ali? A Bíblia diz: Satanás estava à sua direita. Para quê? Para acusar. O nome Satanás significa acusador. Essa era uma cena de tribunal do Velho Testamento. Como diria o saudoso doutor Isaías, na jurisprudência do Velho Testamento não existia o advogado, porque o juiz era o defensor. Por isso que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz, é aquele que me defende. Então o juiz fazia o trabalho do defensor. Você quer acusar alguém? Prove, porque o trabalho do juiz é defender. E aí aparece o sumo sacerdote Josué, o acusador, e Deus defendendo. Esse é o seu Deus. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, para de acusar o meu sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Josué estava com vestes sujas, rasgadas. Então Deus manda um anjo trocar as vestes, né? Símbolo da justificação. Trocar as vestes, vestes limpas. Deus está dizendo: o seu passado se foi. Olha o que ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei. A mesma coisa que o pai faz com o filho pródigo. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa: ano novo. Se alguém está em Cristo, e aí? Eis que se fizeram todas as coisas, as antigas já passaram. A verdade, o texto, vocês já sabem, não é nova criatura, é nova criação. Se você aceita Jesus Cristo, se você se arrependeu, Deus cria de novo. Ele volta no tempo lá, apaga e cria uma nova vida para você. Vou repetir a frase: Jesus Cristo cria uma nova vida para você. Diga amém. Amém. Mas isso só vale para quem está no mundo? Não, é para todos nós. Ou será que alguém conseguiu passar os 365 dias do ano passado em perfeição? Eu cometi alguns erros. Eu fui transferido aqui para Pituba, ainda estou avaliando se foi uma boa escolha. Eu sabia que ele ia falar disso. Aliás, eu não tive escolha. Então eu estou começando um novo ano, eu preciso entender que eu preciso permitir que Deus faça uma nova vida para mim. Mas você planejou esse ano? Você planejou o seu crescimento espiritual esse ano? Você fez alvos relacionais com a esposa, com os filhos, com a família? Você planejou crescer ou vai... Deixa a vida me levar? Se você está em Cristo, se você se arrependeu dos erros passados, então Jesus Cristo vai fazer uma nova criação. O passado já era.
A máquina do tempo de Deus, ele vai lá, pagou e disse: filho, nova vida agora. Nova vida. Isso é fantástico. Olha esse verso de Isaías 43. Assim diz o Senhor, o que preparou o caminho no mar. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Meu irmão, se isso não é uma máquina do tempo, eu não sei o que é. Você vai ficar lembrando dos pecados? Vai ficar querendo compensar os seus erros? Eu quero dizer a você que a máquina do tempo de Deus se chama perdão. E a chave é o arrependimento. Tem um texto de Ellen White que está na revista Review and Herald. Eu não achei em português, então eu coloquei em inglês. Eu vou tentar traduzir. Se eu errar, vocês aí que têm o nome de línguas me corrigem. Ela está falando sobre a pessoa que se arrepende, sobre a pessoa que confessa o pecado, sobre a pessoa que, como aquele ladrão na cruz, nunca esteve satisfeita com os erros que cometeu. E é isso que leva você para o céu. O que leva você para o céu não é ser perfeito, porque isso é impossível, mas é você demonstrar insatisfação com o mal que você comete. E quando você se arrepende, o Senhor, em resposta, coloca a obediência do seu filho na conta do pecador. A obediência de Jesus é colocada na sua conta. A justiça de Cristo é aceita no lugar das falhas humanas. E então Deus recebe, perdoa e justifica a alma crente e arrependida. Trata essa pessoa como se ela fosse justa e a ama como ele ama o seu filho Jesus. Que texto fantástico, irmãos. Se você fez alguma coisa da qual Deus não se agrada, nos abrace a oferta de graça de Jesus Cristo. Demonstre insatisfação com o mal. Confesse e diga: Senhor, eu quero viver no teu reino, mesmo não merecendo. Eu não estou satisfeito com essas coisas. O único compromisso que você pode fazer com Deus é que você vai continuar lutando, mas não faça promessas de comportamento, porque elas são em vão, inócuas. Então a Bíblia diz que quando você se arrepende, Deus perdoa, Deus justifica, Deus coloca a vida justa de Jesus no lugar da sua vida injusta. Deus trata você como justo e ama você assim como Ele ama a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10 tem um outro texto que me arrepia. Diz assim, o Espírito Santo testifica, que diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. E nessa aliança ele diz: colocarei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seu entendimento. E aí diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Nós estamos falando do Deus onisciente, que diz que o perdão dele é tão pleno que ele não volta a chamar de volta o pecado, diferente da sua esposa. Não é verdade? Diga: é verdade. Vai dormir no sofá hoje, diga: é verdade. As mulheres têm esse dom, de lembrar de erros do passado que já foram perdoados. Não é verdade, meu xará Marcelinho? É verdade.
Já perdoou, mas ela lembra. Deus diz: está perdoado? Esqueci. Não farei lembrança. Sabemos que é um termo jurídico. Não será trazido de volta aos autos. Porque isso aqui já foi resolvido. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a máquina de tempo, do tempo de Deus, que Ele só precisa da chave, que é o seu arrependimento. E aí eu pergunto a você: vai ficar querendo compensar? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos pecados não me lembro. Então a única coisa que nos resta fazer é o que Paulo disse que faria. E o que foi que Paulo disse? Irmãos, olha, eu não sou melhor do que ninguém. E nem vou dizer que já estou salvo. Mas uma coisa eu digo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, faço o quê? Avanço para as questões diante de mim. Vou para frente. Vou avançando. Prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Então eu volto à frase de Charles Chaplin, que diz: a vida cristã também é uma peça de teatro que não permite ensaios. Cante, chore, dance, ria, viva intensamente a sua fé, o seu cristianismo, os dons que Deus lhe deu. Sirva a Deus intensamente antes que Jesus Cristo volte e você ainda esteja preso aos seus pecados. Saia dessa vida. Ellen White disse: se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesses pecado. Nova vida. O passado sumiu. Será que você já fez o seu pacto com Deus para esse novo ano? Lembra? No que foi que você foi falho no ano passado? Poderia servir melhor. O infiel nos dízimos. Não tratei bem a família, o marido, a esposa, os filhos, a mãe. Fui rude, dei um mau testemunho no trabalho. Fui injusto com a minha empregada. Não sei, fui rude com o irmão da igreja. Fui maledicente. Não sei quais foram os seus erros. Eu poderia enumerar tantos aqui, né? Temos 7 pecados capitais, né? Preguiça, gula, orgulho, lascívia. Todos nós somos culpados de todos eles. Mas eu gostaria muito que você refizesse um pacto com Deus, esquecendo as coisas passadas, acreditando em que o Deus, o Senhor do tempo, vai apagar seus pecados, vai apagar sua culpa, vai fazer de você uma nova criação, vai lhe dar uma nova vida, e você vai viver com esse Deus agora, uma nova vida. Moody imaginou Jesus conversando com Pedro antes de subir ao céu. Eu vou ler isso aqui para vocês umas 500 vezes até eu me aposentar. Pedro pergunta: Senhor, o Senhor está mandando a gente pregar naquele povo que crucificou o Senhor e perseguiu a gente? E Jesus diz: sim. Procure com afinco aquele homem que cuspiu em meu rosto. Diga-lhe que ele ainda pode ter um lugar em meu reino. Sim, Pedro. Vá procurar aquele homem que fez a cruel coroa de espinhos e a colocou em minha fronte.
Diga-lhe que eu terei uma coroa pronta para ele quando ele for para o meu reino, e nela não haverá nenhum espinho. Procure com diligência aquele homem que tomou a cana e com ela bateu nos cruéis espinhos, cravando-os em minha fronte. E diga-lhe que eu porei um cetro em sua mão e ele dominará sobre as nações da terra. Procure o homem que cravou a lança em meu lado e diga-lhe que há um caminho mais curto do que este para chegar ao meu coração. Jesus Cristo não pode ser afetado pelos pecados que você cometeu. Só existe uma forma em que o ser humano ofende a Deus de fato. É quando você recusa ou duvida da infinita capacidade que Deus tem de perdoar, de transformar e de criar uma nova vida. Hoje eu vim aqui só lembrar a você que o seu Deus o ama, apesar das suas falhas, e que seu Deus sempre vai apostar em você. E que quando você cometer uma falha, vá a Deus e diga: Senhor, eu fiz de novo. E Jesus Cristo vai dizer: tranquilo, eu já sabia que você ia fazer. Hoje não deu, amanhã a gente tenta de novo. E Deus vai lhe dar todas as chances que você precisa para ir crescendo espiritualmente. Enquanto você manifestar insatisfação com o mal, você é um cidadão do reino de Deus. Será que tem alguém aqui que ainda está preso a algum pecado, que ainda sente o céu pesar sobre a sua cabeça? Tem pessoas que não querem se batizar porque, sabe, acham que precisam ser perfeitos para se batizar. Então eu vim aqui dizer para você que está na hora de você abraçar seu Salvador como um filho pródigo abraçou seu pai. E não querer ser servo nem escravo, não querer compensar, mas simplesmente abrir o coração e deixar Jesus Cristo fazer a obra dele, uma nova criação, uma nova vida para você. Tem alguém aqui precisando desse abraço de Jesus Cristo? Quer ficar em pé? Eu quero orar a Deus para que Deus abrace a sua alma nesse instante. E se você quiser que Deus abrace a sua alma, fique em pé. Abra seu coração, confesse o seu pecado e deixe Jesus Cristo fazer uma nova vida em você. Amém? Amém. Será que tem alguém do seu lado que pode pôr a mão aí no seu ombro e dizer assim: olha, irmão, eu também sou pecador, sabe? Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Pode dizer para essa pessoa. Você sabe que essa minha frase é predileta. Você vale tudo, mas eu gosto de você. E assim, abraçados, vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Divino Espírito Santo, nosso guia e consolador, louvamos a Santíssima Trindade, força da nossa fé, destino da nossa esperança. Louvamos pelo plano da salvação, pela revelação do Evangelho de Jesus Cristo, que diz que o Senhor nos ama antes mesmo da fundação deste mundo, que o Senhor se dispôs a morrer por nós antes mesmo de sermos criados, que o Senhor, apesar de conhecer nossa estrutura falha, pecaminosa, o Senhor nos ama a ponto de se tornar um como nós, morrer em nosso lugar, para nos dar a certeza da salvação eterna. Senhor, pedimos ao Espírito Santo que aplique esta verdade em nossa mente e em nosso coração. E retire toda e qualquer dúvida e medo do amor e da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos conquiste para estarmos juntos de Ti. E se há alguém aqui, ó Deus, lutando contra o pecado,
Que o bálsamo do teu perdão e da tua misericórdia possa refrigerar esta alma. Queremos de peito aberto, de coração aberto, pedir que o Senhor escreva a sua lei em nosso coração. Que o Senhor nos faça uma nova criação. Que este novo ano seja um ano de vitórias espirituais. Que possamos nos aproximar mais de Jesus Cristo e vencer o mal fazendo o bem. Por isso pedimos a tua ajuda, teu perdão, teu poder, em nome de Jesus. Deus abençoe.